Fala galerinha, beleza? Então, aí a nossa terceira e quarta aula de Sociologia. Eu disse para vocês, né, que a gente começaria numa semana, terminaria na outra, já que o conteúdo é meio extenso aí, mas é um conteúdo bem importante e é um conteúdo que vocês vão usar, né, para o resto da vida aí. Falamos, né, sobre etnocentrismo, racismo, modernidade, falamos também, né, sobre colonialismo, relativismo cultural, multiculturalismo, são vários conceitos aí, vocês devem ter ficado meio, nossa, quanta coisa, mas são conceitos bem fáceis, tá? Coisas bem simples e que, de certa forma, um pouco disso vocês já viram em história, em geografia, então é só relembrar e dar uma aprofundada. Falei para vocês, né, do arianismo, que era, né, aquela noção de que existe uma raça, né, superior, que o Hitler usou como fundamentação para as ideologias dele. A eugenia, que é aquela ideia de uma genética superior, de uma genética perfeita, né? Que também não existe, tá? Então aí eu coloquei a imagem, né, da criança perfeita, teoricamente, segundo essa teoria. E na parte de cima aí vocês veem, né, uma pintura muito típica, né, do século XIX, ou seja, né, o casal de brancos, né, comendo e em volta, né, todos os escravos negros e as crianças, né, digamos, servindo, né, e a ideia do colonialismo, né, de que eles naturalmente deveriam ter essa função, né, ou seja, essa noção de ter que colonizar um determinado grupo para que ele, de certa forma, faça parte da sociedade, já que ele, segundo a visão, né, etnocêntrica, ele é inferior, tudo bem? Então tem que tomar muito cuidado com essas ideias. E por fim aí, né, a gente falou também do relativismo cultural. O que vem a ser o relativismo cultural mesmo, que eu tinha dito? É aquela noção de, digamos, de passar a enxergar as coisas não segundo o seu ponto de vista ou o que você aprendeu como sendo a única verdade ou uma verdade absoluta, tudo bem? Então existem, né, opiniões diferentes, conceitos diferentes, modos de vida diferentes, e não que um esteja superior ao outro ou melhor que o outro, tudo bem? E aí eu dei as definições para vocês. Etnocentrismo é um conceito até que fácil de compreender, que é quando você julga, né, outras sociedades, outras pessoas, a partir do seu ponto de vista como sendo o único correto. Você passa a ser, né, o julgador de todos os outros, e os outros são inferiores, né, ou inadequados, ou errados, tá? Então, valores, hábitos, costumes das outras culturas, as pessoas etnocêntricas tendem a ver como, digamos, um atraso, né, uma sociedade inferior, que é errado. E aí você fala, pô, e o relativismo cultural, o que vem a ser, né? Ele propõe uma forma neutra, ou de certa forma, quando você analisa alguma coisa, com ausência do seu ponto de vista como sendo o único verdadeiro ou o único correto, tá? Você fala assim, eu posso observar as outras culturas diferentes da minha, né? Mas eu não posso falar que, de certa forma, tal cultura é inferior, né? Só porque ela é diferente da minha, tudo bem? Então é legal a gente pensar bem nesses dois conceitos, que eles são, digamos, uma boa base de sustentação da sociologia, tá? Então é legal ter essa noção aí. Eu coloquei a imagem, né, de vários símbolos religiosos, de várias religiões, mostrando, né, que cada sociedade tem o seu ponto de vista, né, os seus valores e a sua fé, tá? Então isso, de certa forma, coloca o relativismo cultural como uma forma, digamos, até mais fácil de socialização com outras pessoas, beleza? E aí eu dei alguns exemplos, né, de situações de racismo, né, que ocorreram recentemente, até mesmo, né, digamos, de machismo, né? Então isso são situações que infelizmente acontecem bastante no Brasil e também no mundo, mas fruto do quê, né? Dessa noção etnocêntrica que é, de certa forma, transmitida
muitas vezes para as pessoas, tá certo? E aí então, né, o etnocentrismo ele está muito presente no nosso cotidiano. Então, eu perguntei para vocês, se você já presenciou alguma situação, né, em que uma pessoa atacou a cultura da outra, as tradições religiosas, gosto musical, modo de se vestir, ou simplesmente, né, foi racista com a pessoa, ou preconceituosa porque ela é pobre, né, e aí, não, esse aqui é pobre, ele não vai fazer parte do nosso grupo, né, tem muito essas coisas. Então, provavelmente a maior parte das pessoas já presenciou esse tipo de situação. E pensando nisso, né? Você concorda que os meios de comunicação eles auxiliam no combate a esse tipo de comportamento? Ou, de certa forma, eles disseminam esse tipo de comportamento? Né? É uma coisa que a gente tem que pensar. Você fala assim, existem meios de comunicação que realmente lutam, né? Movimentos sociais que lutam contra o racismo, contra o preconceito, a discriminação, mas por outro lado, né, tem outros grupos que acabam fazendo, né, apologia ou disseminando ódio, disseminando a intolerância com outros grupos, beleza? E aí, né, eu perguntaria para vocês na escola, o comportamento etnocêntrico afeta os estudantes? Sim, bastante, né? A gente tem aquela ideia de fazer amizade com as pessoas que pensam igual a gente, não fazer amizade com pessoas que têm opiniões muito diferentes. E de certa forma, você fala assim, o que a gente pode fazer para evitar esse tipo de comportamento, tá? Você fala, existem várias formas. Você pode desde falar, né, com a gestão da escola para tentar, né, reportar aos pais do aluno, ó, seu filho está tendo um comportamento completamente errado, né? Você tem que tomar cuidado com as consequências disso. Racismo no Brasil é crime e não tem nem fiança, né? Então, são coisas que a gente tem que pensar, tem que difundir. Você fala assim, a pessoa está sendo, sei lá, misógina na escola, né? O ódio às mulheres, ou a pessoa está sendo homofóbica, você fala assim, tudo isso são situações que acontecem nas escolas e que os próprios estudantes podem se organizar para tentar evitar e também, né, para, de certa forma, reprimir esse tipo de situação nas escolas, tá certo? Bom, e aí então a continuidade dessa atividade, tá? A gente vai falar um pouco sobre outros conceitos que estão ligados ao etnocentrismo e ao relativismo social. Você fala assim, evolucionismo social. Você fala, pô, evolucionismo, né? Que palavra louca. Você fala, é uma teoria da antropologia social, que é uma área das ciências sociais, né? E, de certa forma, ela diz, né, que existe um processo de evolução das sociedades, né? Elas saem de um estado primitivo e avançam, né? Até, teoricamente, o que nós chamamos de civilidade, né? Então, saímos de um estado de selvageria, passamos na barbárie, chegamos digamos, nessa categoria, tá? Que é chamada de civilidade, tudo bem? Essa evolução ela é constante, mas cada sociedade tem um tempo de desenvolvimento, tudo bem? Então, algumas têm, digamos assim, um amadurecimento mais rápido e outras não têm esse amadurecimento, elas até por questões históricas, questões, né, específicas de cada sociedade, o processo, né, de evolução ele é mais lento, tá? Mas não posso dizer que uma sociedade é melhor, superior, né, racialmente à outra, tá? Por elas estarem em situações de, digamos, de desenvolvimento diferentes, diversificados, tá? Bom, e aí mais dois novos conceitos legais aí para nós pensarmos. Um que é mais ligado ao relativismo cultural, que é o multiculturalismo, né, que consiste na coexistência de várias culturas. Isso é muito legal, tá? E não tem uma supressão de uma com relação às outras, tudo bem? E, de certa forma, né, há uma inter-relação, as culturas se fundem, tá?
e elas vão se conectando e vão trocando informações, vai tendo uma evolução, né? Eu não fico fechado só no meu ponto de vista, eu abro o meu ponto de vista para outras questões bem mais, digamos, complexas e muitas vezes diferentes do que eu estou acostumado a pensar. E aí entra o colonialismo. O colonialismo já é um conceito, né, que provavelmente vocês viram em história. Daí tem o colonialismo e o neocolonialismo. Não sei se vocês lembram, são períodos históricos, né, em que o Brasil foi um exemplo, né, muito prático disso, da chegada dos portugueses, tá? Então, é um domínio político, econômico, administrativo, cultural, um domínio total, né, sobre uma outra sociedade, tudo bem? Em geral, né, ela se configura como uma forma de exploração máxima do colonizado pelo colonizador. Você fala, pô, mas isso não é muito certo se a gente for pensar pela questão dos direitos, se a gente for pensar pela questão da liberdade de expressão, se a gente for pensar até mesmo, né, pelo direito de eu fazer escolhas, tá? Se eu não posso ser diferente, se eu não posso sair do domínio de outra pessoa ou da opinião de outra pessoa, isso de certa forma acaba sendo prejudicial. Opa! E aí, né? O exemplo que eu peguei para a gente trabalhar é sobre o racismo. O racismo atual, ele é resultante do colonialismo. Então, você fala assim, você fala como isso, né? Então, se a gente pensar a ideia de eugenia, que eu coloquei aí, né? Um termo criado pelo Francis Galton, e a ideia de bem-nascido, né? De que existia uma limpeza étnica, até uma limpeza racial, né? De genética perfeita. Então, de certa forma, eles queriam eliminar tudo que fosse não classificado como sendo superior, né? Seria meio que uma limpeza genética, né? na sociedade, e isso acabaria com a diversidade, isso acabaria, né, de certa forma, com toda a riqueza cultural, ou a riqueza também, né, até da diversidade do corpo das pessoas, né, de não todo mundo ser igual, né. Então isso digamos assim, uma ideia bastante equivocada sobre, digamos, a nossa sociedade, tá? É importante a gente pensar nisso. E o racismo, né, ele acabou sendo, né, digamos, infelizmente, né, a população de raça preta, ela acabou sendo vítima, né, tanto da eugenia como do colonialismo, ou seja, eles, pelo simples fato, né, da cor da pele das pessoas, elas acabaram sofrendo muito, né, todas as sociedades, todas as etnias, todos os grupos, né, étnicos acabaram sofrendo muito com isso, beleza? E aí, para nós pensarmos, né? Você fala assim, mesmo com todas as leis, todos os movimentos populares contra o racismo, as discriminações contra as minorias e os meios de comunicação, né? Apoiando ações de combate contra comportamentos preconceituosos, racistas, né? Misóginos, machistas, nós temos ainda, infelizmente, né? Comportamentos que não favorecem o multiculturalismo nem o relativismo cultural. Então, a atividade, né, que vocês vão ter que fazer é criar um podcast, pode ser uma propaganda, um pequeno vídeo de 30 segundos a 1 minuto, ou um poema, ou um meme, né? Aí eu abri para vocês expressarem, né, os seus dotes artísticos também, valorizando a luta contra todo tipo de etnocentrismo, o racismo, a discriminação, a homofobia, o machismo, a misoginia, tá? Se tiver, né, lembrar de algum outro movimento importante, também pode fazer o trabalho, beleza? Mas é basicamente isso, né, que eu gostaria que vocês observassem, que vocês refletissem nesta semana, beleza? Um abraço, e esse vídeo aí, tá? Tá lá no meu canal, vai lá, dá um like lá, se inscreve lá também, ajuda o professor, assim, legal, pá. Abraço!